Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 5 de agosto de 2023. 17ª semana do Tempo Comum, sábado. A liturgia de hoje, nós lembramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Esta basílica que está hoje situada em Roma, e é a primeira basílica dedicada a Nossa Senhora. Nós estamos falando aí nos anos 300, então iniciando o quarto século, uma família muito rica, depois de ter uma inspiração por Nossa Senhora e também uma dedicação também à Mãe do Senhor, resolveu oferecer à igreja a construção deste templo, desta basílica, que seria consagrada a Maria Maior. Então, desde cedo, desde dos primeiros apóstolos, a igreja que caminha logo depois de Jesus, tem essa devoção por Nossa Senhora. Nós estamos falando do final do século III, início do século IV. Queremos reconhecer-te como a nossa Santíssima Mãe e a ti prestar homenagem, assim como aquela família prestou através desse templo. Amar-te, pedir o vosso carinho e proteção, pois longe de ti não há salvação. Lógico, o Filho, o Senhor, nasce de uma mulher, assim é a profecia. Então, se eu quero ter Jesus comigo, eu tenho que ter Jesus, aquele que nasce de uma mulher. Então, esta mulher é a Maria. Se eu não tenho esta mulher do meu lado, esta devoção a Nossa Senhora, eu também não tenho Jesus. Porque a profecia é aquele que nasce de uma mulher. Então, nossa devoção e agradecimento a Maria, que disse sim. Ela poderia ter falado não, tá, irmãos? Ela poderia ter falado não, não quero. Então, a salvação seria toda ela dissipada no livre-arbítrio de uma pessoa que falou que não quer, não queria ser canal de graça. Mas ela falou sim. E quando ela falou sim, nos trouxe Cristo Jesus. Deus precisou de um ser humano que aceitasse que fosse canal de graça. Em nenhum momento Deus tirou de Maria ou da sua família o livre-arbítrio. Eles poderiam ter negado o caminho do plano de salvação. Mas Deus desejou fluir por uma mulher, desejou que por uma mulher nascesse o Cristo Jesus, aquele que nos tirou do caminho da perdição e nos trouxe a salvação. Por isso, queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor, a Santa Maria Maior, a Mãe de Deus, e também agora compreendendo a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que hoje a igreja comemora. O responsório está no Salmo 66, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Primeira leitura está em Levítico, capítulo 25, versículo 1 a 17. Nós vamos ver nessa leitura que é estabelecido aí o jubileu. A cada 50 anos, o povo de Israel comemora a saída, a libertação da escravidão do Egito. A cada 50 anos, então, é o jubileu. E a igreja também, a partir dos anos 1300, ela também comemora, a cada 50 anos, o ano jubileu. O último ano jubileu foi 2015, foi 2000, onde as portas da igreja estavam abertas. Lembra disso? Então abriu-se o portal, cada igreja tinha uma porta que abria, você passava pela porta aberta, assim. Então também a cada 50 anos, a partir dos anos 1300, a Igreja Católica também faz a reflexão sobre o ano jubilar. Vamos ao texto. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: contarás 7 semanas de ano, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então, é o ano jubilar, é o jubileu.
Então fará soar trombetas no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, e farei soar trombeta por todo o país. Então também a cada 50 anos comemora-se o dia da expiação, ou seja, os pecados são perdoados, os pecados daqueles que confessam e aceitam o perdão do Senhor. Então a cada 50 anos também acontece dentro da igreja um mistério expiatório. Então assim estabelece com o povo de Israel esse tempo. Nesse ano de jubileu, versículo 13, cada um poderá retornar à sua propriedade, se venderes ao teu conterrâneo, ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o irmão. Há também aí, em cada ano, na sequência de perdão, na sequência de louvor e nesse caráter expiatório, perdão de dívidas, você pode reaver, se fez um mau negócio e quer reaver sua terra, então há um acordo, aí aqui o texto vai estabelecer inclusive valor da terra, que vai valer conforme a plantação, o número de colheitas, né? Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, não, mas temei o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Então a cada período de 50 anos, ou seja, de geração em geração, ali pelo mover de Deus, nessa primeira leitura em Levítico 25, há um ordenamento, um novo assentamento das questões, principalmente financeiras, questões mal resolvidas de geração em famílias, que pode ser. Então, o tempo de jubileu, o ano jubilar, é um tempo de reparação, é um momento onde tudo é restaurado. Aliás, foi no ano jubilar judaico que Jesus entrou no templo e leu aquela palavra, né? Que falava exatamente da sua vinda, do Espírito do Senhor repousa sobre mim. E ele falou assim, essa palavra se cumpre agora, quando ele falou na sinagoga. E todos se escandalizaram, mas foi no ano jubilar. Então, todo esse conteúdo, esse poder que contém a cada 50 anos, nós temos que ficar atentos, né? Lógico que nós, vivendo aqui, ninguém vai viver talvez 150 anos, mal 2 anos jubilar. Por isso que a igreja também comemora, a cada 25 anos ela faz a festa de intenção também com vistas ao ano jubilar. Cada 25 anos também você vai ver a igreja se manifestando. Por isso louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor por essa primeira leitura. E queremos, Senhor, receber esta missão, né, de comemorar com os nossos futuros adoradores, que são os nossos filhos e netos, e dando esse sentido ao ano jubilar, que é um ano de expiação, de conversão e de lembrança que Deus é o Todo-Poderoso e que nos salva em Jesus Cristo. Amém. Evangelho está em Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do imperador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos deles atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa da Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Nós sabemos que Herodes tinha uma união de pecado. Herodíades era casado com seu irmão e eles adulteraram. Em adultério, ele acabou enganando o irmão e ela também, né, seduzida por Herodes, vivendo uma vida de adultério. E o João Batista vivia condenando isso, e por causa disso ele acabou sendo morto. Pois João Batista tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário do rei Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse.
Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui um prato à cabeça de João Batista. Agora veja, o rei Herodes, em sua loucura, fez um juramento, uma promessa à moça que dançava. E ela pediu a cabeça de João Batista. Logo ele, que tinha medo de matar João Batista, por temendo que ele fosse um profeta de fato. Mas agora ele estava entre o que ele falou, né, se comprometeu pela boca. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João Batista, que estava no cárcere. Então, esse banquete tem o banquete da morte, assim que é chamado, que é conhecido no estudo teológico, o banquete da morte, o banquete de Herodes. Depois que decapitada a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Então, no meio, todo mundo comendo, bebendo, e também foi servido na mesa a cabeça de Herodes. Os discípulos de João Batista foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos dentro da liturgia louvando a Deus, a Santíssima Maria, na dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Mostrando para nós que de uma mulher nasce Jesus. E que o testemunho de Jesus, quando ele fala se sobre ele desceu o Espírito Santo e se cumpriu a profecia de Isaías, foi no ano jubilar. E nós sabemos que é um tempo de misericórdia, como nós falamos, mas também entendemos que o próprio Jesus teve as consequências sobre ele de se revelar como filho enviado do nosso Senhor, aquele que o profeta anunciou. Jesus também foi crucificado, morto e sepultado. Da mesma forma que João Batista, ao servir o Evangelho e ao servir a Cristo, anunciando Jesus, também foi decapitado. E assim nós temos os mártires da igreja, todos aqueles que nos primeiros séculos tiveram suas cabeças decepadas, decapitadas, foram prensados, foram queimados, crucificados e também perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. O que nos mostra a liturgia de hoje é que não dá para ser cristão meia tigela, não dá para vestir a camisa e estampar no peito louvado seja o nosso Senhor Jesus, e depois tem que ter peito para realmente viver aquilo que está estampado na camisa. Porque os tempos estão chegando, as profecias apocalípticas estão se cumprindo, e cada vez mais vai ficar mais perigoso você testemunhar Jesus Cristo em público. Muitos autoridades e países estão perseguindo aqueles que anunciam a palavra ou anunciam o testemunho de Jesus. Em alguns lugares é até difícil você pregar a palavra de Deus. Não é você que está falando, o pregador. É a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Os mesmos mandamentos que nutriram e serviram de base para todas as constituições de todos os países. Mas nós entendemos que desde os anos 1500 tenta-se tirar a pessoa de Jesus e de Cristo e também o próprio Deus, para colocar o homem em seu lugar. Então, o que se prega desde os anos 1500 é que o homem, por si só, ele se completa. O homem, por si só, ele se diviniza de tal forma que não precisa de Deus para ser um homem perfeito, completo. Então, muitos aqui tiraram de Jesus a sua natureza divina. Então, nós vamos ver intensamente o arianismo, que deveria ter se encerrado aí pelos anos 500, 600, 700, não, até os dias de hoje ainda tem essa corrente que quer tirar de Jesus a sua condição divina, mostrando que o homem pode se purificar. Algumas culturas e religiões no mundo afora
dão esta valorização ao homem. É o homem que se purifica, é o homem que se torna parte de luz, ele se revela como luz divina. Então nós temos que ter muito cuidado, porque toda essa enculturação, isso nós chamamos de modernismo, que quer colocar tudo isso no liquidificador, né? E trazer isso aí como uma única religião para o mundo, dissipando, colocando de lado todo o ordenamento cristão. Nós temos que estar muito vigilantes, porque a verdadeira igreja de Cristo jamais vai se curvar a estas pressões sociais, porque Deus é imutável. Deus não muda. O que ele escreveu ali no tempo de Moisés é o que vale para o dia de hoje. O que ele passou para a igreja primitiva no tempo de Jesus, e nós conhecemos isso na Bíblia e tudo mais, não muda. Isso, a palavra de Deus é eterna. O proceder de Deus é eterno. Os homens mudam. E esta perseguição que nós vimos agora na liturgia de hoje acontece também nos tempos atuais. No norte da África, no nordeste da África, tem várias e várias pessoas e populações cristãs que estão agora sendo perseguidos porque anunciam o nome de Jesus. São decapitados da mesma forma, queimados vivos, mortos, fuzilados, só porque anunciaram o nome de Jesus. Assim também acontece em algumas regiões da Ásia, e principalmente da Ásia Menor, onde a pessoa só de falar que é cristão também já é perseguido e perseguido de morte. Então tudo isso se estende. É um cenário que nós, cristãos católicos, temos que enxergar como uma realidade. Os tempos estão difíceis. É necessário que tenhamos fé, porque o verdadeiro sentido da vida está em viver Cristo Jesus, né, no nosso ser. Porque depois da morte, irmãos, só nos resta a vida eterna. Quem morrer com Cristo, vivendo o seu batismo, quem aceita aquele que é nascido da mulher, por isso que nós não podemos tirar Maria. Aqueles que tiram Maria também como referência, né, aquela doadora de Jesus Cristo, perde uma referência total de Jesus, perde essa referência, né, e torna Jesus um ser distorcido daquilo que ele é. Então, a verdadeira adoração ao Senhor Jesus aceita o mistério do seu nascimento, aceita, né, o mistério da sua morte, aceita e compreende o mistério da ressurreição, o mistério da Santíssima Trindade. Então nós temos que viver isso, e é por isso que as missas se perpetuam de século em século, vivendo exatamente isso: o sacrifício, a consagração, a Eucaristia, a comunhão, como Jesus nos ordenou. Estejamos atentos, porque o Senhor está no meio de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Venha viver esse tempo de renovação no Espírito, esse tempo de consagração total ao Senhor. Você, como pai de família, mãe de família, convoque agora a sua família a ser adoradores do Senhor. A dedicação do templo de Maria Maior, que a igreja celebra agora, nos faz lembrar que a nossa casa também é um espaço consagrado a Deus. Consagre seu lar, sala, cozinha, banheiro, o quarto, o teto, a varanda, o quintal, tudo isso é um espaço separado pelo Senhor. Que os anjos do Senhor se acampem na sua casa e defendam a sua família com a sua permissão. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.